Opa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Modelo de Conversão. Se você está vendo esse vídeo e não faz parte ainda do Google Sala de Aula, é a nossa plataforma que a gente adota aqui no Modelo de Conversão para você aprender. Lá tem muito conteúdo falando sobre negócios online, empreendedorismo, startups, educação, enfim, é uma infinidade de conteúdo lá que vai ajudar você a vender mais, a alcançar os seus objetivos na internet. Na descrição do vídeo tem um link, você clica nele e já vai direto lá para o Google Sala de Aula e você vai fazer parte da nossa turma. Ou se você quiser se inscrever pelo nosso site, modelodeconversão.com.br, você cadastra o seu Gmail e nós enviaremos um convite para você aceitar e fazer parte da nossa turma. Hoje o nosso tema da nossa aula é educação corporativa. Você que nunca viu esse conceito em nenhum lugar, se você é professor, se você faz parte de uma equipe na área de educação, praticamente muitas pessoas fazem parte e estão envolvidas em alguma coisa relacionada à educação. Para você que tem uma empresa, um pequeno negócio, uma microempresa, e não sabe o que é educação corporativa, essa aula também é para você. A educação corporativa, de forma resumida, nada mais é do que você elaborar de forma customizada uma educação voltada para a sua instituição, para o seu colaborador, de forma que você transforme a vida do colaborador e transforme a sua empresa para alcançar o seu resultado através da educação. Então, basicamente, em resumo, tem vários conceitos em relação à educação corporativa, mas de forma simples é isso, beleza? E temos várias aulas no YouTube, várias aulas no Google Sala de Aula, só que no Google Sala de Aula temos outros materiais, PDF, apresentação, formulário, várias outras ferramentas para ajudar você a entender ainda melhor esse conteúdo. Beleza? Tecnologia, Google para melhorar a educação no Brasil. Essa é a nossa visão. Através da tecnologia, Google melhorar a educação no Brasil. Educação corporativa, conjunto integrado de ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento integral do indivíduo, visando a formação de pessoas qualificadas para a produção e compartilhamento de conhecimento. Isso é um dos conceitos. Aqui eu falei inicialmente um conceito que é assim mais simples, né, de entender, mas também a educação corporativa, isso depende, o conceito vai depender muito também do objetivo que você quer alcançar através da educação corporativa. Por exemplo, esse conceito aqui que eu coloquei é baseado mais no compartilhamento de conhecimento, desenvolvimento da pessoa através de ações estratégicas de educação. Então, o conceito varia muito de acordo com o objetivo que você quer alcançar ou o conceito que você quer transmitir através da educação corporativa. Você ter esse conceito claro é muito importante, porque o seu planejamento, as suas ações, a mudança cultural que vai ter através da educação corporativa, tudo vai sair desse conceito que você estabelecer como propósito para a educação da sua escola ou da sua organização, beleza? Valores, isso é muito importante. Você pode criar alguns valores para a sua educação corporativa, mas aqui eu trouxe alguns valores que são muito importantes para você ter como base, como pilar, como princípios para você para ajudar você na transmissão da sua educação, na transmissão de colaboração e aprendizagem através do Google, da educação corporativa. Primeiro valor é vontade de aprender mais, ou seja, a pessoa que participa de um projeto desse, de educação corporativa, um dos valores que ela tem que ter é a vontade de aprender mais, entendeu? Quando você customiza uma educação para atingir um objetivo, para ajudar o seu colaborador,
você vai despertar nele a vontade de aprender mais. Então, a educação ela tem que ter, fazer, despertar isso no aluno, a vontade de aprender mais, a vontade de aprender mais, de buscar conhecimento, de buscar inovação. Iniciativa, ou seja, a educação corporativa, os membros, né, as pessoas que vão fazer parte da equipe, eles têm que, um dos valores é a iniciativa. A educação ela tem que ser colaborativa, ou seja, a ideia, a iniciativa de implementar uma nova ideia, de fazer um novo projeto, a iniciativa de ajudar alguém que está com dificuldade, a iniciativa de, enfim, ter iniciativa de acordo com as demandas, de acordo com as dificuldades que acontecem também na educação. Então, isso é o segundo objetivo, iniciativa. A pessoa ter iniciativa é muito importante. O terceiro valor, compartilhamento de conhecimento, ou seja, o conhecimento não é meu, o conhecimento é de todos, não só meu. O conhecimento tem que ser de todos. Então, passar esse valor para os seus colaboradores de transmissão de conhecimento. Quanto mais a pessoa que estiver envolvida na aprendizagem transmitir as coisas que ela está aprendendo, mais ela vai crescer, mais ela vai melhorar, mais ela vai aprender com esses compartilhamentos. Porque quando você começa a compartilhar o seu conhecimento, as outras pessoas vão escutar e também vão compartilhar os conhecimentos dela. Então, vai ser uma troca. Quando você compartilha conhecimento, você vai receber conhecimento em troca. Basicamente, é isso. Porque tem muitas pessoas que querem aprender sozinha, não passa aquele conhecimento para ninguém e acaba que ela poderia aprender muito mais. Por exemplo, a gente aqui do modelo de conversão, a gente tem esse princípio, esse valor de compartilhar o conhecimento. A gente está aqui fazendo várias aulas, temos várias aulas sobre educação corporativa, um, um, um conceito, um projeto, né, que você pode implementar, que muitas empresas não têm, muitas organizações não têm esse conhecimento e que ele pode ser aplicado tanto para a maioria que tem educação corporativa são grandes empresas, médias empresas, multinacionais, elas já têm esse conceito. Mas o que a gente quer compartilhar aqui é que isso é possível para microempresas, empreendedores, pessoas que estão começando um negócio, escolas, enfim, esse conhecimento ele ajuda pessoas que estão começando um negócio, pessoas que são empreendedoras. Não tem uma das melhores coisas que você pode entender através dessa aula é o seguinte, que a educação ela tem que fazer parte da estratégia do seu negócio. É uma das melhores ferramentas para você educar a sua audiência, educar o seu cliente, educar os seus colaboradores. Então, a sua empresa, mesmo pequena, mesmo que tenha 3, 5 pessoas, você tem que trazer esse conceito de educação customizada, de fazer com que o seu colaborador tenha iniciativa, tenha vontade de aprender mais, compartilhe o conhecimento. Então, já vimos 3 valores aqui que são importantíssimos para qualquer negócio, que é o seu colaborador querer aprender mais, ter iniciativa, compartilhar conhecimento, enfim, são 3 valores que qualquer empresa tem que ter como princípio. O quarto valor é equipes flexíveis, ou seja, equipes que se adaptam à evolução da educação, à evolução tecnológica, a novos conceitos que estão sendo implementados na empresa, nova visão. Enfim, a equipe tem que estar flexível a mudar alguma parte do conteúdo que que a equipe está passando, né, através da educação corporativa. Ela tem que estar flexível a mudanças, flexíveis a novas realidades, a novas inovações que podem vir a acontecer. E o quinto valor é coragem para inovar. A educação corporativa ela tem que ter isso.
pulsando no coração dela, a vontade, a coragem de inovar, a vontade de implementar uma nova ideia. Porque o colaborador, quando ele está aprendendo, uma coisa que ele tem vontade de aprender mais, ele vai vir novas ideias nele, vai vir novos conceitos que ele quer implementar. Às vezes, ele vai vir uma ideia, um conceito novo que vai ajudar a empresa a resolver algum problema que ela pode estar passando. E vai surgir isso através desse compartilhamento de conhecimento, através dessa colaboração dinâmica que a educação corporativa tem. Beleza? Trilha de aprendizagem. Desenvolvemos um conjunto de ações estruturadas e organizadas, recorrendo às múltiplas formas de aprendizagem, que aceleram o desenvolvimento do time, contribuindo para o alcance dos resultados esperados. Ou seja, é criada uma trilha de aprendizagem. O que isso significa? É uma trilha organizada, estruturada. Essa trilha são, vamos supor, aulas ou conceitos ou aulas, né? Materiais também que eles têm que ser colocados à disposição do colaborador, do aluno da educação corporativa, colocados à disposição dele, que levem eles a acelerar a aprendizagem dele. Isso é muito importante. Recorrendo a múltiplas formas de aprendizagem. Por exemplo, cada aula, cada conceito, cada material que você disponibilizar para ele, tem que estar de acordo também com uma metodologia, uma organização para ele aprender de forma acelerada, aprender também através dessa aceleração da aprendizagem, ele conseguir trazer o resultado esperado para a organização, contribuindo para o alcance dos resultados esperados. Então, basicamente, a trilha de aprendizagem é isso. Você elaborar uma estratégia, um portfólio, vamos dizer assim, de aulas, de materiais, que vão, de forma que, quando o aluno começar a fazer, passar por essa trilha, ele seja uma trilha que acelere o aprendizado dele, entendeu? E consequentemente, vai aumentar o resultado da empresa. Existem algumas fases para você desenvolver a trilha de aprendizagem. Basicamente, são 5 fases. Primeiro, é feita uma pesquisa e o levantamento das necessidades, ou seja, tem que ser feita uma pesquisa com quem vai estar envolvido na educação corporativa, quem vai participar, vai fazer uma pesquisa com eles, fazendo o levantamento das necessidades que eles têm e que não estão conseguindo alcançar o objetivo, alcançar o resultado, devido a essa falta de aprendizagem em alguma determinada área da empresa. Às vezes ele está dentro de um departamento, ele acabou de chegar e ele não tem o conhecimento necessário para fazer parte da equipe de forma que alcance o resultado. Então, ele começa a entrar na trilha de aprendizagem para ele aprender mais rápido e de forma para se adaptar àquela realidade do departamento dele de forma rápida e que traga resultado para a empresa. Então, é feito esse levantamento, desenho e estrutura dos mapas de competência de aprendizagem. Depois de feito esse levantamento, vai começar a desenhar um portfólio de quais competências ele precisa aprender ou quais habilidades ele precisa aperfeiçoar através da aprendizagem. Na segunda fase, vem a definição da trilha, vai definir exatamente como que vai ser disposta essa trilha de materiais, de aulas, de desafios, né? Ou pesquisas. Pode ser feita uma trilha de desafios e pesquisas para o próprio colaborador, o próprio participante da educação, aprenda por ele mesmo, tendo um desafio. Isso faz parte também da nossa metodologia, andragogia. Então, são várias formas que podem ser feito essa trilha. Tem que ser feito... isso não é uma coisa... Você tem que entender
porque não é uma coisa pronta. Não existe uma trilha pronta e essa trilha vai servir para todos, não. Isso aí vai depender de cada realidade, de cada departamento ou de cada equipe, entendeu? Então, isso tem que ser customizado. Sempre vai ter que ser feito isso de forma única, vamos dizer assim. Nunca vai ser sempre a mesma coisa para todos. Basicamente é isso. Definição da trilha, definição do currículo de treinamento para o público, ou seja, definir qual o material, qual o currículo, quais as aulas, os conceitos que vão estar inseridos nessa trilha para o público específico, para o público que você quer ajudar, que você quer evoluir. A terceira fase é a definição dos formatos de treinamento e capacitação, se vai ser no formato online, se vai ser no formato físico, se vai ser nos dois, tanto online quanto físico, quais as ferramentas que vão ser utilizadas, se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Google Sala de Aula, se vai ser pelo YouTube. Enfim, hoje tem uma infinidade de formatos que você pode desenvolver o seu treinamento, a sua capacitação para o seu colaborador. E uma coisa importante aqui é que cada vez mais o custo para você criar essa educação corporativa, o custo está cada vez menor, porque a tecnologia tem avançado muito. Então, o custo que você teria para elaborar um treinamento, por exemplo, físico, o custo dele para você fazer ele completamente online e ter resultados talvez até melhores do que o físico, porque o online, o colaborador ele aprende de acordo com o tempo dele, dentro do espaço dele, dentro do ambiente dele, que ele se sinta seguro, por exemplo, na casa dele, ou em algum lugar no trajeto para o trabalho, ou em algum lugar na saída. Quer dizer, ele vai se adaptar ao formato que melhor atenda a aprendizagem que ele está tendo, entendeu? Então, o formato online, que é o formato que adotamos aqui, não adotamos o formato presencial, né? Estrutura física, não adotamos esse formato, adotamos apenas o formato online. A quarta fase é o desenvolvimento de conteúdos e material didático, ou seja, PowerPoint, PDF, documento no Word, vídeos, artigos, enfim, são alguns formatos de material didático que podem ser colocados dentro da trilha de aprendizagem. E o Google Sala de Aula, por exemplo, ele oferece uma variada forma de você estar aprendendo e estar construindo o seu material didático dentro lá da plataforma do Google Sala de Aula. Tem várias formas, você pode mandar um link de um vídeo, enfim, é muito, muito grande a possibilidade de você criar materiais diversos, ou seja, você criando, o importante que você entenda é o seguinte, quanto mais variado for o seu material didático, melhor vai ser para quem está aprendendo, porque quem está aprendendo, ele vai escolher a forma que ele vai querer aprender, entendeu? Isso é importante, porque quando você condiciona o seu colaborador, a pessoa que está no processo de aprendizagem, a uma forma somente de aprender, você está condicionando a aprendizagem dele. Quando você oferece um portfólio de material didático, de conteúdos, você ajuda ele a escolher qual forma que ele quer aprender, ou que ele tem mais facilidade de aprender. Então, esse é o conceito que a gente tem aqui no modelo de conversão. A quinta fase vai ter, pode ser que a minha câmera esteja em cima da quinta fase, mas vai lá no Google Sala de Aula que a gente tem esse PDF, esse PowerPoint, PDF disponível para você. Mas a quinta fase é o desenvolvimento de métodos de mensuração, ou seja, como vamos avaliar o progresso, o progresso
dos colaboradores. Quais são os métodos? Quais são as análises que vamos fazer para ver se estamos alcançando o resultado ou não. E no fim da quinta fase, o relatório, ou seja, vamos analisar se alcançamos o resultado ou não, o que devemos adaptar, o que devemos melhorar, fazer um debrief também é importante. O que podemos melhorar para uma segunda fase ou para uma próxima capacitação, uma nova trilha, de repente, de aprendizagem pode sair através dessa análise, desse relatório final. Beleza? Então, esse é o processo que nós temos como trilha para você construir sua trilha de aprendizagem dentro da educação corporativa. Um conceito que é muito importante dentro da educação corporativa é a fábrica de conteúdo, ou seja, é um time dedicado e multidisciplinar, customizar conteúdos técnicos, comportamentais e específico para todos os públicos, ou seja, é uma equipe multidisciplinar dedicada a somente fazer conteúdo customizado, conteúdo técnico e conteúdo que facilite o colaborador a ter um comportamento ativo e colaborativo diante desse material que ele está aprendendo, que ele está utilizando. Então, esse é o primeiro ponto da fábrica de conteúdo, é ter essa equipe. Por exemplo, às vezes a trilha de aprendizagem é sobre uma capacitação muito técnica de um produto muito específico. Então, precisa de um conteúdo que não é tão fácil de você construir por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa especializada que faz parte dessa equipe, que ela tenha esse conhecimento e que baseado nas definições que vimos agora no slide anterior da trilha de aprendizagem, depois de estabelecida isso, ela vai criar o material customizado para facilitar a aprendizagem do colaborador ou da pessoa que está envolvida na capacitação, no treinamento. O segundo ponto da fábrica de conteúdo é a forma integrada com o cliente. Entender a demanda e desenvolver soluções de aprendizagem prática. Ou seja, não adianta só você desenvolver um conteúdo sem incentivar sem que aquele conteúdo incentive o aluno a praticar, a colocar em prática o que ele está aprendendo. Não adianta na educação corporativa ele aprender e não ter como ele colocar em prática. Isso tem que caminhar junto, ele aprender e ele colocar em prática, ele aprender e colocar em prática. Sem esse movimento, a educação corporativa ela não vai ter a eficiência e não vai conseguir alcançar o objetivo. Muitas pessoas elas esquecem e não dão valor para esse conceito. Aprendizagem prática e adequada às necessidades da organização, ou seja, o conteúdo que for construído por essa equipe ele tem que atender às necessidades e os objetivos da organização. E de que forma vai ser feito isso? Vai ser desenvolvido um material com soluções para os colaboradores. Depois disso, vai ser desenvolvido uma forma para eles praticarem. Isso parece que é uma coisa difícil, mas não é. No Google Sala de Aula, as ferramentas que acompanham, que é o Google Education, as ferramentas que tem lá, dá para o colaborador aprender de forma prática. Ele vai poder montar os projetos dele pelas ferramentas, vai poder fazer colaboração com outros, de repente várias pessoas da equipe dele vai poder construir esse desafio. E uma das melhores formas para você colocar em prática o que você está aprendendo na educação corporativa é você trazer um desafio, é trazer um problema, por exemplo, um problema que a empresa está enfrentando, joga isso
que através do que eles têm aprendido na educação corporativa, através desses conceitos novos, eles coloquem em prática diante do problema que a organização está enfrentando. Então, isso é uma boa prática para você adotar nesse segundo ponto na fábrica de conteúdo. O terceiro ponto é a nossa estrutura de desenvolvimento, designers instrucionais, conteudistas, revisores, design gráfico e equipe de logística para garantir a qualidade do projeto do início à entrega final. Ou seja, tem que ter uma equipe, uma estrutura de desenvolvimento, uma equipe de marketing, uma equipe para desenvolver o material gráfico, os design, os redatores para poder construir os PDFs, as apresentações, os revisores que vão fazer a revisão do português, a revisão do conceito, se está de acordo com a estratégia que foi definida pelo coordenador pedagógico da educação corporativa, enfim. Tem que ter essa equipe também fazendo esse desenvolvimento, fazendo essa revisão do início ao fim do projeto. Nossos métodos, a andragogia, que eu falei, eu acho que na apresentação, na aula de apresentação, falei sobre a andragogia, vamos ver aqui ela de forma mais detalhada. É o que nós adotamos como metodologia aqui no modelo de conversão, é a metodologia da andragogia. Necessidade de saber, desenvolvemos nos participantes o interesse em saber sobre o assunto. Por exemplo, no início da nossa aula, eu despertei isso. Falei, eu sei que tem muita gente que não entende esse conceito, mas esse conceito é importante para quem tem empresa, para quem tem escola, enfim, despertar a necessidade que a pessoa precisa saber sobre esse conteúdo. Desenvolvemos nos participantes o interesse em saber sobre o assunto, torná-los conscientes de que aquilo a ser exposto será importante para ele e, por consequência, para a instituição. O segundo ponto é o autoconceito do aprendiz. Possibilitamos que esse aprendizado seja autodirigido pelo participante, que ele se sinta responsável pelo seu desenvolvimento. Ou seja, nós ajudamos ele através da trilha de aprendizagem, mas de forma que ele caminhe com as próprias pernas, ele autodirige a sua aprendizagem. Por isso que é importante a gente colocar à disposição do aluno um portfólio de material didático. Lembra que eu falei isso anteriormente? Para ajudar ele a se autodirigir por ele mesmo a aprendizagem dele. O terceiro ponto é o papel das experiências. Solicitamos que contribua com suas experiências e consideramos o seu estilo de aprendizagem para a construção das ações de desenvolvimento. Lá no Google Sala de Aula, cada módulo cada módulo dentro do modelo de conversão no Google Sala de Aula tem um formulário com algumas perguntas e, se eu não me engano, a última pergunta deixando aberto para você trazer uma nova experiência, para você falar um pouco sobre alguma aprendizagem nova que você tem para nos ajudar a melhorar ou consertar alguma coisa que a gente tem feito de errado. Então, é justamente isso que a gente tenta despertar naquele formulário, o papel da experiência. Nós queremos escutar a sua experiência. Nós sabemos que o empreendedor que está começando um negócio online, ou até um jovem empreendedor que acabou de sair da faculdade ou acabou de sair do ensino médio, ele tem alguma experiência. E a gente não sabe tudo de experiência que uma pessoa, um empreendedor, passa. Apesar da gente ter bastante experiência como empreendedor, em startups, enfim, numa série de empresas, a gente não sabe de tudo, a gente não tem toda a experiência. Então,
a andragogia, um dos papéis dela é essa troca de experiências, é despertar esse entendimento e fazer com que essa colaboração de experiências aconteça. E a gente, sabendo sobre essas experiências, a gente constrói as ações de desenvolvimento em cima disso. Por isso que as respostas que vão entrando lá no formulário ajudam a gente a desenvolver novas ações. Então, isso faz parte dessa metodologia também. O quarto ponto é a prontidão para aprender. Durante a transferência de conteúdo, aplicamos atividades que simulam a vida real. Por isso que nas aulas, nos vídeos, tem que ser feito atividades que estimulem aquela aprendizagem a que o colaborador coloque em prática no dia a dia dele, de empreendedor. Não adianta ele aprender e não colocar em prática no que ele está, algum problema que ele está vivendo. Uma pergunta que faz parte desses formulários lá que a gente tem no Google Sala de Aula, por isso que é importante você responder o formulário, porque aquelas respostas ajudam a gente a aperfeiçoar essa metodologia e entregar para vocês o melhor conteúdo adaptado cada vez mais para a sua realidade. Então, uma das perguntas que nós colocamos lá é se o que você aprendeu na aula ajudou você a resolver um problema real que você está enfrentando no seu negócio. Então, basicamente isso que a gente tem colocado em prática. Quarto ponto. Durante a transferência de conteúdo, aplicamos atividades que simulam a vida real e que possibilitam o participante a estar apto para aprender e facilita a utilização na prática. Então, aquilo que eu falo. Aprende e prática. Aprende e coloca em prática. Esse é o movimento que a metodologia da andragogia indica para a gente. O quinto ponto é a orientação para aprender. A aprendizagem os ajudará a executar tarefas e lidar com problemas que vivenciam em sua vida. Então, aqui é mais também, num sentido mais amplo, a educação corporativa, a metodologia da andragogia, ela amplia o conceito de educação não só para a realidade organizacional, mas para a vida do colaborador. Então, a aprendizagem também tem que ajudar ele nas tarefas e na vivência dele real, nas emoções, na aplicação prática em outras áreas da vida do colaborador. Precisa ficar claro qual é a aplicabilidade desse conteúdo no seu cotidiano, no seu dia a dia, ou seja, não só na organização, mas na sua vida. Então, tem que ter a educação corporativa, não pode deixar isso de fora, não pode só focar numa aprendizagem voltada só para a organização, só para encontrar o resultado, chegar no resultado da organização. Ela é para isso? Mas o foco todo não tem que ser somente nisso. Tem que ter uma veia também de transformação do colaborador na vida dele, na sociedade geral, na vida dele cotidiana. Beleza? O sexto ponto é a motivação. Aprendizagem relacionado aos objetivos pessoais de cada um. Isso é importante. A aprendizagem também tem que estar com os objetivos para motivar o colaborador. Entenda que a andragogia é um método de ensino para adultos. Por isso que a gente adota isso, porque o nosso público são adultos. Por exemplo, esse conceito a gente não adotaria para se fosse crianças ou adolescentes, seriam outras metodologias que a gente também utiliza no modelo de conversão, só que não é muito nosso foco. A gente pega alguns conceitos de outras metodologias, mas só para ajudar, não para que seja de fato a metodologia principal.
mas voltando aqui para o ponto 6, a aprendizagem relacionada aos objetivos pessoais de cada um. Porém, as ações de desenvolvimento podem ser o caminho para alcançar esse objetivo. Ou seja, o que você está propondo na sua educação corporativa para os seus colaboradores tem que, de alguma forma, ajudar eles a conseguir atingir os objetivos pessoais dele. Ou seja, essa aprendizagem tem que ser uma ponte que facilite ele a conseguir os objetivos dele pessoais. Não pode ser somente para que ele atinja o objetivo somente da organização, porque isso não vai ser motivador para ele. Isso aqui é muito importante, porque se o aluno não está motivado, lembra do conceito de valores? O primeiro conceito lá, o que? Vontade de aprender mais. Quando você não estimula, não estimula ele a alcançar os objetivos pessoais, você vai minar, vai diminuir a vontade dele de aprender mais, beleza? Então, basicamente, isso aqui é um resumo da nossa metodologia, andragogia, para o modelo de conversão. Temos uma outra metodologia, que é a aprendizagem 70-20-10, que é, numa primeira etapa, a aprendizagem formal, que são as leituras, livro didático, curso, vídeo. Numa segunda etapa, que gira em torno de 20%, é a troca, colaboração, feedback, treinamentos, além de observação e trabalhos com modelos. Ou seja, a colaboração, o chat lá no Google Sala de Aula, os feedbacks através do formulário, as observações que vão sendo feitas pelos professores, pelos alunos, os trabalhos que vão sendo desenvolvidos através do modelo. Então, basicamente, isso gira em torno de 20% dessa metodologia que nós aplicamos. Na terceira etapa, 70%, que é a maior parte que tem que ser observada, que tem que ser seguida, é a experiência do colaborador, tarefas e soluções de problemas reais. Ou seja, tudo que você está aprendendo no modelo de conversão, no 10%, no 20%, 70% é com você. É com você colocar em prática o que você está aprendendo no dia a dia seu, nas suas experiências no seu negócio, nas experiências da sua startup, como você vai solucionar os problemas que estão acontecendo através do que você tem aprendido na primeira e na segunda etapa. Então, essa é a maior etapa. Então, o que isso significa? Que você que está assistindo a aula, basicamente, é você que é o autor, você que é o responsável por que essa aprendizagem seja, de fato, eficiente e eficaz na sua vida. Beleza? Temos um outro método, que é o 6Ds. Primeiro, é definir o resultado de negócio, é para lembrar onde queremos chegar, olhar para o resultado que a organização está querendo atingir e conectar ações de desenvolvimento com estratégias de educação. Ou seja, tem que definir qual é o resultado do seu negócio, quais são os objetivos do seu negócio, desenvolver ações e estratégias para você conseguir atingir esse resultado. Então, isso basicamente são definição de objetivo, planejamento e o plano de ação. Definir o objetivo, estratégias e plano de desenvolvimento, plano de ação. Então, isso tem que estar bem claro no primeiro ponto. No segundo ponto, desenho da experiência de aprendizagem completa. Construir os programas e ações considerando todas as fases de aprendizagem. Preparar, aprender, transferência e atingir o resultado. Então, tem que ser um processo. Não adianta você só cobrar o resultado na sua aprendizagem. Você tem que preparar o terreno, preparar o seu colaborador emocionalmente, preparar ele com
com despertamento, né? Você despertar nele a vontade de aprender, a necessidade que ele tem de evoluir nesse sentido. Então, construir programas baseados nesses processos. Preparar, aprender, transferir o conhecimento e atingir os resultados. Então, basicamente, é esse processo. O terceiro é entregar a aplicação prática, para aplicação prática. Garantir que o conteúdo da sua aprendizagem terá valor prático. Sempre tem que trazer o conhecimento para a vida prática do colaborador, que poderá ser aplicado no dia a dia e receber feedbacks da sua atuação. Ou seja, você tem que acompanhar também esse colaborador. Não adianta só também deixar ele aplicando no dia a dia e você não está acompanhando ele, ele não está te passando feedback de como está sendo, se está conseguindo, se não está. Tem que ter esse feedback. Por isso que é importante ter uma ferramenta no Google Sala de Aula chamada Google Formulário, que é onde você pode fazer pesquisas e ter esses feedbacks em cada fase do processo da educação corporativa. Então, o que acontece muito é que não é feita essas pesquisas, não é feito esse levantamento em cada fase e acaba que você não tem um feedback, não sabe se o aluno está colocando em prática o que ele está aprendendo. Lembra que se ele não colocar em prática o que está aprendendo, a educação está sendo uma coisa, só mais uma coisa, entendeu? O ponto 4 é coordene a transferência de aprendizagem, garantir que os participantes terão ambiente para reproduzir o que aprenderam. Então, essa é a responsabilidade de quem está montando o treinamento, quem está fazendo a educação corporativa acontecer. A pessoa é responsável para reproduzir um ambiente adequado para a pessoa que está aprendendo, que terão oportunidades para usar suas novas habilidades e que serão incentivados e apoiados pelos gestores e colegas. Isso é muito importante, senão a aprendizagem não vai acontecer se esse ponto 4 aqui não for estabelecido, não acontecer isso. Tem que ter um ambiente adequado para o aprendizado do aluno. Nós adotamos o Google Sala de Aula, que terão oportunidades novas de habilidades. Lá incentivamos isso, incentivamos no nosso vídeo os alunos a criarem novas habilidades. Lembra que, se você acompanha os nossos vídeos, a gente sempre fala da multiplicidade de habilidades, de competências. Então, sempre estimulando o colaborador a ter novas habilidades através do conhecimento que ele está tendo e que serão incentivados e apoiados pelos gestores e colegas. Ou seja, é a nossa comunidade lá no Google Sala de Aula, que faz parte lá do Moral, onde você vai poder perguntar, tirar suas dúvidas sobre a aula, os alunos vão poder te ajudar, os professores vão colaborar. Então, é uma troca. O aluno, o colaborador, sempre vai ter esse apoio, vai ter esse incentivo, esse desafio por parte dos professores e dos seus colegas. Então, o quarto ponto é muito importante. Dar apoio à performance é o apoio à performance do participante, acompanhar para garantir o que foi desenhado para a transferência, terá apoio e instrumentos para ser aplicado no dia a dia. Não, o que acontece? Não é só colocar também em prática, tem que ter um apoio à performance e melhoria do aluno, do colaborador. Tem que elevar o nível dessa praticidade, desse conceito que ele coloca em prática. Não adianta só isso. Tem que trazer uma performance, tem que trazer sempre uma evolução, novos desafios, novas práticas, para essa transferência não ser uma coisa que comece agora e daqui a 6 meses acabe dentro dele. Tem que ser uma transformação constante e real para o colaborador.
Por isso que é importante você sempre ter o apoio, os instrumentos para ele poder praticar isso dia a dia, não só durante 6 meses, não só durante 3 meses. Tem que ter os instrumentos necessários para ele sempre colocar em prática, ele sempre estar aprendendo, sempre estar sendo transformado, sempre estar melhorando a performance dele, beleza? O sexto ponto é documentar os resultados. Isso é muito importante. Mensurar os resultados trará uma informação valiosa do investimento que foi feito. Assim é possível avaliar que está no caminho certo e se cabe ajustes necessários. Ou seja, você fazer a análise, ter isso documentado, para você sempre consultar e ver como você pode melhorar. Não é só isso. Também você documentando os resultados vai trazer e você vai gerar uma inteligência para tudo isso, todos esses processos que estão acontecendo. A gente vai ter uma aula falando sobre o processo de inteligência, que a educação corporativa tem que fazer, mas isso aqui ajuda muito na evolução, da sua equipe, dos colaboradores, em relação à inteligência. Inteligência geral, inteligência que é gerada por conta de todo o aprendizado que foi aprendido pelos alunos, pelos professores, por toda essa colaboração. Beleza? Nossa abordagem, basicamente, a gente aborda a educação corporativa em 3 grandes fases: identificar a necessidade, entendimento e concepção, entender a necessidade, entender a concepção que vamos adotar. Nosso desafio é emergir em sua área, ou seja, entrar dentro da realidade que você está vivendo, da dificuldade de aprendizagem que a sua equipe está tendo, a gente entrar, emergir mesmo nessa área e buscar os elementos para o desenho de uma solução única que responda às necessidades da organização. Então, é realmente customizar uma solução especial, dedicada para o problema que você está passando na sua organização de aprendizagem. Desenvolver soluções, desenvolvimento e execução. Nossa equipe de projetos planeja, executa e acompanha de perto o programa de desenvolvimento, especialmente para a sua empresa. Então, é uma coisa... a nossa equipe ela tem um processo dentro da nossa abordagem que tem início, meio e fim. Ou seja, fazemos um planejamento, colocamos ele em execução, acompanhamos, a nossa equipe acompanha esse processo, essa execução, de perto, o que você está, o que a galera, o que os seus colaboradores estão desenvolvendo e aprendendo. Além disso, estamos dispostos a realizar ajuste no processo em busca de melhoria de performance. Ou seja, durante o processo de execução, a gente pode mudar, vocês podem mudar o projeto, pode adaptar a uma nova situação que está acontecendo. Isso aí é muito normal e tem que fazer parte do conceito da educação corporativa. Você ser flexível, porque às vezes a mudança que você não quer fazer não vai trazer a performance que você está buscando. O terceiro ponto é avaliar os resultados. Ao longo do nosso trabalho em conjunto, acompanhamos e mensuramos os resultados com base nos indicadores de desempenho estabelecidos. Nada mais é do que a gente fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo na educação corporativa, os resultados e as melhorias em cima disso. Nossos serviços envolvem desde gestão estratégica até aplicação pragmática do conhecimento. Educação corporativa são 4 grandes conceitos que fazem parte dessa gestão estratégica da educação corporativa. A educação corporativa, que é o conceito geral, o processo de inteligência, a aprendizagem, eu falei um pouco antes sobre isso, a aprendizagem que está acontecendo ali, a troca, a colaboração que está acontecendo no processo ali do treinamento,
vai gerar uma inteligência geral para toda a equipe. Então, isso também tem que ser analisado, tem que ser documentado, tem que ajudar para os próximos treinamentos, para os próximos desafios sejam cada vez melhores. Gestão da inovação, ou seja, o tempo inteiro novas ideias, novas soluções, novas tecnologias, novos softwares que ajudam na inovação dos problemas e dos desafios que a empresa está passando. E a gestão do conhecimento, que é você fazer todo o levantamento, a gestão das competências, habilidades que o treinamento precisa ter, a educação corporativa precisa ter. Existem níveis, isso aqui é muito comum na área de administração, né? Os níveis estratégico, elaboração e cenários de estratégias, o nível tático, elaboração de modelos de gestão, processo e governança, e operacional, concepção e aplicação de soluções práticas e ferramentas. Basicamente, esses níveis estão inseridos em cada um desses 4 passos, tá bom? A educação empresarial, definir 6 processos básicos para uma educação corporativa, para uma educação para o seu departamento, por exemplo. 6 pontos são importantes. Quem será atendido por esse programa? Fulano, ciclano, beltrano. Como será atendido? Como? Ou seja, quais as ferramentas, plataformas, quem vai fazer quem vai ser o professor, enfim. Em que precisa ser atendido, ou seja, qual a necessidade que vai ser resolvida dos colaboradores, por quem será atendido, onde será atendido, se vai ser presencial, se vai ser online, aí tem as plataformas, né? Quando será atendido em suas necessidades de modo a desenvolver, adquirir e reciclar seu portfólio de competência, habilidades e atitudes. Como isso vai ser desenvolvido, como vai ser desenvolvido, né, o portfólio de competências necessárias para o processo de aprendizagem, as habilidades e as atitudes que vão ter que ser estimuladas, né, por parte da educação, do treinamento. Elaboração do programa de metodologia, isso aqui é muito importante. Elaboração do programa e suas metodologias. Por que educar? Problemas a resolver. Quais são os problemas que a organização precisa resolver? Então, é o porquê educar. A quem educar? Qual é o público? Qual é a equipe? Qual é o departamento? Para que educar? Objetivos. Para que educar? Quais são os objetivos que a organização quer atingir com os treinamentos? Aqui eu quero abrir um parênteses rápido que eu esqueci de falar até agora. Se for uma empresa grande, média, todo esse conceito de educação corporativa tem que estar, tem que nascer, tem que estar orientada pelos diretores da empresa, entendeu? Isso tem que começar de cima para baixo, vamos dizer assim. É muito difícil quando isso nasce de um departamento, nasce de uma equipe, essa ideia, se não for, a verdade é se essa ideia, esse conceito de educação corporativa não for abraçado pelos diretores ou pelos sócios ou pelo dono da empresa, ele não abraçar isso, dificilmente isso vai dar certo na empresa. Então, se você é o dono da empresa, se você é sócio, se você é diretor e está entendendo melhor esse conceito, essa visão para a sua empresa, você entende que isso é bom, vai ajudar a sua empresa, comece a divulgar isso. Mas se você faz parte de uma equipe, se você não tem ali acesso, né, não faz parte ali da hierarquia da empresa no sentido de direção, né, muito dificilmente você vai conseguir implementar isso no sentido geral para a empresa.
Mas se você é de uma equipe, é de um departamento, você pode adequar esse conceito ali à sua realidade do departamento ou da equipe, sem problema nenhum. Claro que eu acho que você vai ter que comentar isso aí com o seu supervisor, vai ter que ter autorização, de repente até uma forma de você levar isso, né, às camadas superiores da sua empresa, até o ponto talvez do diretor abraçar isso. Mas o importante, o que é recomendado pelos estudos, quem os estudos em relação à educação corporativa, os conceitos, que tem que estar de cima para baixo. Esse é o normal. Pode ter exceções? Pode. Igual deu o exemplo aqui da equipe, do departamento que queira fazer isso ali de forma menor, né? Mas que aplique alguns conceitos e que resolva o problema ali que a equipe ou o departamento está passando. Beleza? Continuando aqui, o que deverá ser aprendido, ou seja, os conteúdos, o material didático. Como deverá ser aprendido? Quais os métodos? Se vai ser andragogia, se vai ser o 70, o 10, 20, 70, enfim, quais são as modalidades online, presencial, quanto tempo deve ser aprendido, qual o tempo, um mês, 3 meses, quando será a aprendizagem, qual o período, o local, o horário, né? Onde será a aprendizagem no local, quem conduzirá o processo, quais são os professores, os tutores, né? Os mentores, o que, o que, o que, o que e como deverá ser avaliado, o que e como deverá ser avaliado. Eu tenho que tirar aqui o e, depois eu tiro. Procedimentos e critérios. Os processos de avaliação, quais são os procedimentos que vai adotar para avaliação. A gente vai falar isso mais para frente. Então, esse é a elaboração do programa e suas metodologias, ou seja, o programa para a sua educação corporativa, passo a passo. É só seguir isso aqui. O projeto político-pedagógico da educação corporativa, isso aqui tem que fazer parte da educação corporativa, isso também é um conceito, um projeto muito importante para quem tem escola. Se a sua escola tem isso e está desatualizado, é importante você atualizar. Se a sua escola não tem isso aqui é muito importante para você que tem uma escola ter o projeto político-pedagógico. E a educação corporativa não é diferente, tem que ter também. PPP, nesse sentido, 3 passos são fundamentais para a sua construção dentro da educação corporativa. Basicamente, para você montar o seu projeto político-pedagógico, são esses 3 processos. O marco referencial, espaço dedicado a responder a principal questão. O que queremos alcançar, qual é o objetivo, ou onde queremos chegar, ou aonde queremos chegar, a visão, né? O que queremos alcançar com essa educação. Em síntese, trata-se de expressar as ideias da educação corporativa, quais são os conceitos, a visão da educação corporativa, os objetivos com o programa. Então, é você escrever, desenhar tudo isso. O diagnóstico, espaço dedicado a responder à pergunta: o que nos falta para ser o que desejamos? Ou seja, o que falta a gente implementar, o que falta a gente resolver para que a gente consiga alcançar o objetivo do marco referencial. Ou o que temos e o que nos falta para alcançar os nossos ideais e objetivos. Fazer uma análise no que nós temos de referente à educação, que já aprendemos, e o que falta a gente aprender para alcançar as ideias e os objetivos. Em síntese, a fazer-se a comparação entre a realidade que está vivendo e as ideias da educação corporativa. Bem, a minha realidade em relação à educação é essa. Vamos supor, não tenho uma plataforma online, não tenho um time
que me ajude na educação. Você começar a relacionar a sua realidade e fazer uma comparação com as ideias e ver a sua realidade, fazer a comparação das ideias que você escreveu e nesse meio aqui vai ser o que falta, o que você precisa fazer, o que você precisa ter para conseguir chegar no objetivo. Então, é fazer um diagnóstico da situação perante o marco referencial e aonde você está e o que você precisa fazer. O terceiro passo é a programação, espaço dedicado a responder à questão: o que faremos concretamente para suprir o que falta? Ou seja, qual é o plano de ação, o que vai ser feito, quais vão ser as trilhas de aprendizagem, o que vai ser executado na fábrica de conteúdo. É aqui que rola essas questões, na fase da programação. Trata-se de definir a proposta de ação estratégica propriamente dita e o que deve levar a organização aonde ela deseja chegar ou ao que ela deseja ser, beleza? Processo de elaboração da educação corporativa. Um órgão controlador, ter uma equipe onde você organize, controle todos os projetos, todo o planejamento, tem que ter um órgão, uma pessoa talvez responsável, se for pequena, uma pessoa responsável por controlar todos os projetos. Elaborar uma visão, missão e visão, elaborar a visão do treinamento, elaborar a visão da sua escola, da educação corporativa. A educação corporativa ela tem que ser permanente, isso é importante. Mesmo que não tenha treinamentos sendo feitos constantemente, de forma contínua, mesmo que não tenha isso, tem que ter ali uma equipe responsável por manter a educação corporativa elaborando, criando a inteligência, fazendo a gestão de conhecimento, fazendo a gestão da inovação, para quando surgir um problema a instituição queira resolver através da educação corporativa, ela está ali funcionando a pleno vapor. Recomendar o alcance e a estratégia das fontes de receita, identificar de onde vão vir as receitas para colocar em prática essa educação, criar uma organização, um processo organizacional, ou seja, fazer ali uma gestão de processos para criar, para trazer uma organização. Isso aí é muito simples, não é uma coisa de sete cabeças. Você consegue fazer isso aí tranquilamente pelo Google Drive. A gente vai ter uma aula só falando sobre como você organiza isso no Google Drive. Identificar os interesses e necessidades, o objetivo, o público, problemas, lacunas, fazer o levantamento que a gente viu lá na trilha de aprendizagem, né? As 5 fases, basicamente nesse quinto ponto para você fazer o processo de elaboração da educação corporativa. Desenvolver produtos e serviços, os modelos de soluções de aprendizagem, processo de desenvolvimento, colaboradores, quais os especialistas, quais os colaboradores, qual o gerente de aprendizagem ou coordenador pedagógico, se for o caso, como a aprendizagem ocorrerá, selecionar parceiros de aprendizagem, ou seja, trazer outras organizações ou pessoas ou consultores em alguma área para ser o parceiro da educação corporativa. Isso é muito importante, uma pessoa, um profissional de fora para estar ajudando na educação corporativa, tendo uma nova perspectiva, um novo olhar. Isso é sempre importante, você ter parceiros estratégicos para a sua educação corporativa. Esboçar uma estratégia de tecnologia, como usar a tecnologia para treinar as pessoas. A gente fala muito sobre isso em relação ao Google Sala de Aula. É o que a gente adota aqui como estratégia e tecnologia. Instituir um sistema de avaliação. Aqui, a avaliação, no nosso caso, no modelo de conversão, a gente não
não tem para a gente muita aplicabilidade, mas para os projetos que nós desenvolvemos, tranquilo. Basicamente, se for ali considerar no modelo de conversão a parte que fazemos isso, é nos formulários lá no Google Sala de Aula. A gente mais ou menos faz uma avaliação lá na primeira pergunta, a gente pergunta quanto você considera a porcentagem que você aprendeu o conteúdo. Aí você lá escreve quanto você aprendeu e basicamente essa a gente vai saber a avaliação e vai saber se vocês estão aprendendo ou não, se o conteúdo está fazendo sentido ou não, e a gente melhora em cima disso. Não deixa de ser uma avaliação, mas claro que numa instituição de ensino, numa organização, dá para ser feito avaliações mais profundas para você fazer uma análise melhor dos seus resultados. Beleza? O 10º passo é comunicar a visão, serviços e o programa constantemente por toda a organização e fora dela. Aqui eu vou trazer um pouco do que eu falei anteriormente. Por isso que a educação corporativa tem que sair dos sócios, do dono da empresa, dos diretores, porque eles vão ser responsáveis por propagar a visão, a ideia do programa e constantemente estar fazendo com que a organização entenda cada vez mais a importância e como a educação corporativa é um canal de transformação da empresa e do próprio colaborador. E fora dela, isso é muito importante. Eu acho que na apresentação, na aula de apresentação, eu falei um pouco da importância, por exemplo, de uma escola não fazer marketing somente para captar clientes, mas fazer um marketing para as pessoas conhecerem a visão da escola. Isso é muito importante. Cara, assim, no modelo de conversão, a gente tem vários projetos para a escola. Um dos conceitos que a gente transmite para os diretores é o seguinte: a escola ela tem que mais ou menos caminhar de acordo com o que está rolando no mercado. O que tem rolado no mercado é você transmitir conhecimento de forma gratuita. Tem várias formas de fazer isso. Mas imagina uma escola tendo um projeto e ela transmita isso de forma gratuita para a sociedade ali, para a sua comunidade, os bairros em volta, você vai se destacar muito. A escola vai se destacar muito, porque, por exemplo, a maioria das escolas estão longe, muito longe de implementar isso. Isso traz uma visão das pessoas de fora da escola, uma visão muito boa, muito desafiadora, muito inovadora. Então, eu sou formado em pedagogia, então isso ajuda muito a entender um pouco esse cenário da educação do Brasil, o cenário das escolas, até por pessoas, né, que se comunicam com a gente. A escola no Brasil, tanto particular como pública, tem muitas coisas que poderiam ser feitas, transformadas através da educação, que não são feitas, não são executadas, a escola tem que ser uma transformadora da sociedade, ela tem que ser um canal de transformação ali em volta da onde ela está, né? E uma das maiores formas de fazer isso é através da educação corporativa e que pode ser adaptada para o conceito de escola formal, sem problemas nenhum. Aqui você não pode... uma coisa que eu quero falar aqui também, que eu quase esqueço, é o seguinte: não existe esse nome, educação. Existe o nome por conta que foi estabelecido isso, o nome educação corporativa. Mas você pode dar o nome que você quiser. Por exemplo, por uma escola, não seria muito bom você colocar o nome desse conceito, dessa metodologia de educação corporativa, porque não fica muito a ver com a educação de uma escola. Mas você pode dar outro nome sem problema nenhum. Isso não é uma coisa que você tem que ter esse nome. Se você quiser, você bota. Mas se você não quiser, você bota o nome que você quiser para o treinamento, escola de consultores,
escola para a sociedade, bota o nome que você quiser, mas ela tem que funcionar dessa forma. Aí isso aí não tem como. Se ela não funciona dessa forma, não é educação corporativa, beleza? Projeto de ensino e aprendizagem da educação corporativa, o que vamos fazer, como vamos fazer, para quê, com quem vamos fazer, onde vamos fazer, em que tempo. Basicamente, eu acho que eu até repeti. Eu acho que eu repeti, mas tá bem parecido com a outra que eu tinha feito. Com que recurso vamos fazer, como vamos acompanhar e avaliar. Basicamente, é você responder essas perguntas para você fazer o projeto de ensino e aprendizagem da educação corporativa. Então, você está vendo, até agora, na nossa aula, que é só você seguir os processos. Segue os processos, leve isso para a sua equipe, distribua as competências, as tarefas, monte um plano de ação baseado nesses processos. Claro que a educação corporativa, se tem alguém que tem esse conhecimento e está me assistindo, ela é bem mais ampla do que isso. Mas esses conceitos que a gente está trazendo aqui para a aula são os principais conceitos. Você colocando em prática isso aqui, a sua organização, a sua escola vai crescer muito. Só aplicando esses processos que a gente está falando para você. Chegamos na parte da avaliação, que eu falei em relação à avaliação do modelo de conversão, que o nosso modelo não adota, não aprofunda muito esses tipos de avaliação, mas para você que vai implementar, por exemplo, numa escola, vai implementar isso numa empresa, uma microempresa, isso é importante você fazer. Outro ponto relevante dentro do projeto geral da educação corporativa é a parte da avaliação, onde são orientadas, analisadas e construídas dentro de 4 perspectivas. A primeira, avaliação dialógica, quer dizer, uma avaliação que se realiza em permanente diálogo com o colaborador, ou seja, é aquela avaliação, é o feedback que o colaborador está dando para o seu tutor, para o seu professor, ali diariamente. Isso é uma avaliação. O professor, o tutor, ele está ali avaliando de acordo com a conversa que ele está tendo com o aluno e os feedbacks que eles estão dando. Analisando junto com ele seus erros, dificuldades, mas também seus avanços e conquistas durante todo o processo de aprendizagem. Então, isso aqui é uma das formas de você avaliar. A segunda forma é uma avaliação em uma perspectiva diagnóstica, que quer sempre saber como o colaborador está, ou seja, sempre fazer um diagnóstico como está o desenvolvimento do aluno, o que ele tem crescido ou o que ele não está aprendendo, sempre partindo isso de uma perspectiva do tutor, do professor. O que aprendeu ou o que ainda precisa aprender, ou seja, aonde ele está e aonde ele precisa chegar. Quais são as suas dúvidas, suas dificuldades e o que já sabe ou o que ainda precisa saber. Sempre fazendo uma comparação aonde ele está e aonde ele precisa chegar, onde ele está e onde ele precisa chegar. Basicamente, é um tipo de avaliação também. Você vai diagnosticar em qual parte, em qual processo dessa aprendizagem ele se encontra. Avaliação formativa, que valoriza mais o processo de aprendizagem e que, portanto, acontece durante e ao longo de todo o processo. Ou seja, é mais aquela avaliação que valoriza, uma avaliação que valoriza a permanência ali, a dedicação do aluno em estar ali participando, buscando, evoluindo dentro do seu limite, dentro da sua realidade, e acontece durante todo o processo. Então, essa é a avaliação formativa. O quarto ponto é a avaliação em uma perspectiva integral, isto é, a avaliação não só dos conhecimentos, mas também das habilidades e das atitudes. Ou seja, não é só uma avaliação
meramente do conhecimento que ele adquiriu. Que a pessoa faz uma prova, passou, então quer dizer que ela está apta e sabe já sobre sobre aquele determinado assunto. Não é isso. A avaliação na perspectiva integral avalia também as habilidades. Se o aluno tinha certas habilidades e depois do treinamento ele adquiriu novas habilidades, ele está tendo novas atitudes, ele tinha atitudes X antes. Depois do treinamento, depois que ele passou pela educação corporativa, ele está tendo outras atitudes que estão melhorando o desempenho da empresa, que estão melhorando o desempenho da equipe. Então, essa é o que a gente chama de avaliação numa perspectiva integral. Beleza? Então, basicamente, a educação corporativa ela trabalha nessas 4 perspectivas de avaliação. A supervisão na educação corporativa, ou seja, esses 5 pontos têm que estar sempre sendo supervisionado, o currículo, que é feito lá pela equipe de gestão, né, o controlador da educação corporativa, e junto também com a fábrica de conteúdo, né? Então, essas áreas têm que estar sempre sendo supervisionadas, adaptadas. Os programas, a supervisão dos programas, como que esses programas estão dispostos, esse portfólio de programas estão disposto para os alunos, como eles conseguem fazer com que sejam alcançados os objetivos da organização, também fazer uma supervisão do planejamento, dos métodos de ensino. Às vezes, a gente está fazendo um método de ensino, né? Só que não está funcionando com os alunos daquele determinado departamento, daquele determinada capacitação. A gente traz, de repente, um novo método ou traz alguns outros conceitos de outras metodologias e aplica nessa metodologia já estabelecida pela educação corporativa, onde já foi testada, já se deu bem em outros treinamentos, já foi validada e por algum determinado motivo, por conta de uma equipe nova ou muito diferente, né? Às vezes é só você aplicar novos conceitos de outras metodologias a essa já estabelecida na educação corporativa. Então, isso tem que ter sempre uma supervisão em volta das metodologias e também uma supervisão das avaliações, que é muito importante para saber se a educação corporativa está atingindo os resultados propostos pela empresa, pela organização, pela escola. Beleza? Chegamos aqui ao final da aula, uma aula bem extensa, aí 1h20 de aula, mas é um conceito muito importante para você que é empreendedor, para você que tem uma empresa, para você que tem uma escola, para você que tem uma média empresa. Isso aqui é uma das maiores ferramentas que você pode ter para a sua equipe, para alcançar os objetivos da sua empresa. Isso é uma excelente, eu nem digo que é uma alternativa para você conseguir resolver algum problema. Eu diria para você que isso aqui é a melhor forma de você resolver algum problema ou ter uma solução nova para alguma questão dentro da sua organização, dentro do seu negócio. Beleza? Espero ter ajudado aí. Eu sei que é uma aula que é um pouco complexa, né, para quem nunca conheceu ou não é da área de educação, por exemplo, né? Mas o importante aqui é você entender que isso aqui é uma ferramenta, um método e vai ajudar muito a sua empresa a crescer as vendas. No final de tudo, você vai conseguir aumentar as suas vendas por trazer essa inteligência para a sua equipe, essa aprendizagem nova com o objetivo de alcançar algum resultado, de alcançar alguma meta através da educação é muito importante, beleza? Queremos apoiar a sua organização no crescimento educacional de seus colaboradores. Essa é a nossa intenção, apoiar você, a sua organização, a crescer através da educação os seus colaboradores e você atingir
seu objetivo. Quer saber mais? Entra lá no modelodeconversão.com.br, cadastre o seu Gmail e faça parte da nossa plataforma de ensino Google Sala de Aula. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.